Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Johnny e vamos continuar a nossa gameplay de Jusant. Estamos no capítulo 4. Vamos lá, eu não lembro, esqueci o nome do capítulo, mas vamos lá, estamos descobrindo coisas muito interessantes. Então, se você está gostando também dessa jornada, já vou pedindo que se inscreva no canal se ainda não é inscrito, rumo aos 100 inscritos. Curta, compartilhe, já comenta o que você está achando, os mistérios desse mundo. Olha só que interessante. Será que nós vamos ter contato com os contentores já nesse capítulo? Aqui parece ser um ambiente mais fresco, né? Pra onde tem que ir? Ah, sim. No capítulo anterior, a gente descobriu que nem todas as expedições foram pra cima, né? Na verdade, eu suponho que as expedições pra cima foram minoria. Eu suponho, né? Eles foram para baixo, para a grande planície. Em busca de uma nova fonte. E aparentemente eles encontraram lá mesmo. Não. Aí houve essa divisão entre as pessoas, né? Entre a sociedade. Que é aqueles que foram para baixo. E aqueles que continuaram na torre. Mesmo com a escassez, mesmo com nossos conflitos sociais cada vez mais acirrados. Mas aparentemente um grupo de pessoas decidiu fazer uma última expedição. Certo? Então, alguns deles estavam baseados em uma crença antiga, quase um conto de fadas, de que havia uma raça de gigantes no topo da torre, que eles tinham a capacidade de mudar o clima. Vamos ver aqui. Nota de serviço. O canal antigo está finalmente limpo e as eclusas 4 e 7 estão funcionando. Em toda a minha vida na fiscalização, nunca vi o nível de água tão baixo. Mas pelo menos consegui limpar o canal. Digamos que já era hora. Eca, nunca estive tão imundo assim. Tive que ficar um tempo a mais. Até a próxima. Ida. Ok. O problema é que nessa última expedição que a Lô, a Becca e a Bianca fizeram, né? Baseados nessa crença dos contentores, nem todos estavam com boas intenções. Enquanto os três estavam mais interessados em salvar a torre de forma pacífica, havia um grupo que estava querendo capturar os contentores. Enfim, não se sabe muito bem o que aconteceu, mas tá interessante. Se vocês quiserem saber mais, é só vocês assistirem o vídeo que vai estar no card acima. Ele é o maior capítulo até agora, então antes de assistir, faz uma pipoca, senta, fica tranquilo, entendeu? Porque tem muita coisa, muita informação, muito desafio. E uma coisa que eu não comentei no vídeo anterior, que eu só fui raciocinar depois. Opa. Olha só. É que o nosso querido Jusant Boy, ele também interage com a tecnologia dos contentores, o corpo dele. Parece que a biologia dele também tem alguma coisa a ver com os contentores, ou com a tecnologia dos contentores. É curioso isso. Estaria isso relacionado com a minha missão? Será que eu sou o único capaz de completar
cumprir com esta missão misteriosa. Até agora sabemos nada a respeito disso. Não, não é que isso aqui é um barco, ó. Ah, não, aqui é aqui. Sobe. Opa. Pra onde? Ah, pra cá. Eu tô intrigado com isso. Olha só. Olha que legal. Que maneiro. Descansa. Eu acho que o nome desse capítulo é Convergência, né? Suponho, uma suposição, que seja Convergência. Acho que não tem nada ali não, né? Dá pra pular lá? Acho que não. Bom, vamos lá. Beleza. Não, aqui não tem nada não. Ah, sim, vamos dar uma olhadinha, ver se tem algum ponto de interesse aqui, né, pra gente. Ah, aqui, ó. Beleza. Tá vendo? Esse relacionamento quase que de simbiose entre essa criaturinha, que eu acredito ser um contentor. Isso é uma suposição minha, tá, gente? Não quer dizer que seja verdade. Calma aí, não consigo, né? Tudo bem, tudo bem. Acho que eu subi demais, não foi? Vou tentar de novo aqui rapidinho. Vai que tem alguma coisa importante lá. Não tem nada não. Deixa pra lá, vamos lá, né? Você perdeu tempo demais aqui. Interessante, essa área aqui parece mais uma área que que estava no fundo do mar, né? Enquanto as outras regiões parecem ser mais desérticas, a região anterior, melhor dizendo, parece ser mais desértica. Essa aqui parece que estava no fundo do mar. Interessante. Olha só, uma tecnologia mais avançada. A gente não estava acostumado a ver uma tecnologia mais avançada. É curioso. Isso aqui não parece ser coisa dos cotetores, parece ser coisa humana. A música tem um quê de futurismo, né?
Uma coisa meio sci-fi. Interessante. Não dá pra ir lá, né? Tá bom. Tem alguma coisa pra lá. Tá escuro, hein? Pra mim aqui tá escuro. Bom, vamos lá, vai. São muitos caminhos aqui pra ver. Tá salvando, hein? Ok. Ok. Antes de vir... Que relaxante. Isso é bom demais. Uma barbearia. Um salão de beleza, né? Nossa, que bom. Bom demais, né? Barulho da água, barulho da natureza, uma coisa que relaxa demais. Chamar centelhas, por enquanto não. Diário de bordo, 12 oitavas, 2 sextas, e 8 tons após a jusante. Aos picos eu vou, aconteça o que acontecer. Do abismo ao lamaçal, eu sigo sem crer. Aos picos eu vou, aconteça o que acontecer, para encontrar o meu verdadeiro amor sem estremecer. Para encontrar meu verdadeiro amor sem estremecer. Nas nuvens, não sei mais o que vai acontecer. Da ravina a passagem congelada, 2 vai ser. As nuvens me observam enquanto eu sigo sem crer. Será que vou encontrar meu verdadeiro amor sem estremecer? Será que vou encontrar meu verdadeiro amor sem estremecer? Parece que eu tenho um compositor aqui, hein? Sol estava cantando para si mesmo enquanto colhíamos líquens para fazer um chá. Eu pedi para ele repetir. Enquanto ele era jovem, Sol ouvia os mais velhos cantando essa música. Digamos que ele não é mais tão jovem como nos velhos tempos. As nuvens me observam enquanto eu sigo sem crer. Para ele, isso faz todo sentido. A música é como se fosse um mapa, e seguir estas palavras nos levará para os contentores. Matt não disse uma única palavra, e ela geralmente fala mais que um tec-pico. Voltamos de mãos vazias, mas me senti bem por estar escalando com o meu trio mais uma vez, como no início de nossa jornada. Tudo era tão mais simples naquela época. Depois, Matt me disse que está cansada dessa expedição. Ela está cansada dessa história de água nas nuvens. Ela nem acredita mais nisso, ou acha que não é mais suficiente. Ela não sabe mais o que fazer. Voltar para a maré baixa? Será que ainda tem alguém lá? Ela ousa fazer perguntas que eu apenas escrevo. Se os contentores são reais, por que ficariam nas nuvens? Será que ficaram presos porque o ciclo parou? Ou será que a presença deles parou o mundo?
E o que estou fazendo nessa expedição de caça? Sinto falta do meu farol. Será que alguém lembra do antigo relógio de sol de Campo Alto? Um lugar para o mar e outro para o sol? Será que tem mais alguém? Ninguém parece perceber os naufrágios de outras eras. Nós nos acostumamos com eles. Se nos esquecemos disso, do que mais não lembramos? Estou preocupada com a Matt, que se fecha cada vez mais a cada sono. Mas ela não para de escalar. Aconteça o que acontecer. Bianca. Interessante, então, isso quase, praticamente prova que existe sim uma grande relação entre a música e a sociedade dessa época. Cara, eu tô me perdendo. Existe uma relação entre a música e a sociedade dessa época. A forma como eles contam o tempo, sabe? É tudo muito musical. E parece, né, que é através dessa, como eu posso dizer, musicalidade, que vamos nos aproximar dos contentores. Interessante. Interessante demais. Aqui não tem nada, não. Ali também não. O que eu queria vir era aqui, né? Outra coisa também, né? Ela já percebeu que eles meio que se juntaram a uma expedição de caça, apesar de ela estar com os seus amigos, mas parece que eles estão em menor número, né? Aqueles que estão com pretensões predatórias, parece que eles estão em maior número e possivelmente são mais hostis. E uma coisa que também é interessante é que já é a segunda vez que eles falam sobre o mundo ter parado. Já é a segunda vez. Antes parecia ser mais uma coisa, uma expressão idiomática, né, como eu falei no vídeo anterior. Só que agora parece que realmente aconteceu alguma coisa que fez com que o mundo ficasse parado. Será que é por isso que a jusante demora tanto? Será que é por isso que nós vemos esses movimentos nessa escala global? Opa! O que é isso? É difícil decifrar. Tá aí, essa é a primeira pintura que eu não faço a mínima ideia. Bom, tem nada aqui não? Tem nada aqui não. Bora lá. Opa. Beleza, um lugar já exploramos aqui. Tá, está aqui. Aqui também não tem nada.
Ok. Essa parte aqui é um pouquinho mais perdida, hein? Ok. Vamos ver ali. Oi, mamãe. Sadri me pediu para esvaziar o porão para que pudesse colocar seus móveis lá. Eu encontrei algumas roupas velhas que devem ter pertencido ao vovô. Elas não se parecem com nada que usamos aqui. Eu precisei jogar fora, pois os sáurios se apossaram delas e as mastigaram. Eu me pergunto como era lá em cima. A tempestade. Você já voltou naquele local? Você tinha dito que ela deixou o vovô completamente maluco. Mas eu nunca tive a chance de falar com ele. Não, ele nunca gostou de falar sobre isso. O velho não era dos mais tagarelas. O vento aumentou. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu mal conseguia ficar de pé. Isso faz muito tempo. Quando vinha uma tempestade daquelas, eu não podia sair de casa. Eu não podia fazer quase nada, parando para pensar. Épocas diferentes, né? Então tudo parou. Essa parte você conhece. Ah, mas lá em cima... A tempestade furiosa continuou. O vento uivava e uivava. Isso foi suficiente para enlouquecê-lo. Não dava mais para viver naquele local e foi por isso que descemos. E agora tem toda essa conversa de descer de novo. Será que isso vai ter um fim? Não entendi. Por que isso aqui tá aqui? Não entendi. Eu vim de lá, certo? Então isso aqui é pra poder ir para lá? É isso? Não consegui compreender. Acho que nem dá pra ir pra lá, né? Ou... é sim.
Isa, agradeço o apoio. Graças a você, podemos continuar trabalhando para proteger os sauros de 3 corcundas. Sem sua ajuda, jamais conseguiríamos renovar nosso abrigo. Também estou feliz de anunciar que chegou a hora de começar a soltar alguns sauros resgatados na natureza. Desta vez, estamos trabalhando com produtores de centemelos para preservar as áreas com sombras que são vitais para sauros. Tenho certeza de que os reintroduzir em seu habitat natural será um sucesso. Ainda não está claro como vamos ajudar os remanescentes a se adaptarem com a vida na grande planície. Mas agora que a primeira fase foi concluída, pelo menos a sobrevivência da espécie está garantida. Agradeço mais uma vez, Anne. Ah, beleza. Voltei aqui, ó. Tá vendo? Entendi. Agora eu tô confuso. Para onde devo ir? Não. Então, vamos lá, enquanto eu tô procurando, vamos tentar absorver, processar, né, as novas informações. Parece, então, que... Cara, é tanta coisa. Parece que essa sociedade habitava lugares maiores, mais elevados da torre, mas uma tempestade violenta fez com que eles não tivessem que ir para um pouco mais para baixo. E agora eles teriam que descer novamente. Considerando que os contentores são os responsáveis por controlar o clima, por que ou eles são capazes, né, de fazer isso, não responsáveis? Por que eles fizeram essa tempestade? Gente, tô perdido. Eu já andei tudo quanto era lugar pra andar, não já? Já passei por ali. Oh, mas não passei por ali. Parece também, olha só que interessante, quanto mais perto você está dos contentores, né? Olha só como a natureza
do lugar é diferente, né? E é mais... Olha só, aqui falando sobre os pitões. Ó. Aqui é mais avançado. Como eu posso dizer... As camadas mais inferiores, elas tinham uma tecnologia que não era tão sofisticada, como eu posso dizer, não era tão industrial. Sabe, essa camada da torre, ela tem um quê de industrial, sabe? Um certo... Eu não sei como explicar isso a vocês. Mas realmente parece ser algo mais sofisticado. Seria porque eles estavam mais perto dos contentores, as condições para isso eram melhores? Ou aqui era onde viviam as classes sociais mais abastadas? Eu não sei. A cada resposta... Cadê? Eu vi aqui, ó. A cada resposta... Você tem mais perguntas. Mais mistérios. Ó, sim, obrigado. Uou, quase, hein? Quase. Pra cá. Mas é certo mesmo que essa tempestade violenta fez com que as pessoas que habitavam aqui tivessem que descer. Vamos ver aqui. Jen, ainda está por aí? Como estão as coisas? Ainda sem chuva? Hospedei um grupo do seu lado da torre. Estão procurando as nuvens ou o que estão nelas. Nós nos divertimos muito, até ganhei uma nova companhia. Uma jovem que me lembra você. Seria legal ter vocês ajudando com o que restou da fazenda. Ei, velho, que bom falar com você. E que bom que está em boa companhia. Cass e eu estamos falando sobre os trabalhos estranhos que costumávamos fazer. Faz um tempo desde que participei das colheitas, né? Quando penso no passado, tinha tanta gente que ajudaria você a colher os centemelos. Bem, principalmente por causa das tortas que você fazia na hora do lanche. Sabia que você nunca me passou a receita? Ok, então, na verdade, as pessoas que habitavam aqui... Não, então... Não. Aparentemente, tinha pessoas morando aqui até mesmo quando elas resolveram migrar para a grande planície. Diário de bordo, 3/8 e 1/3 após a jusante. Nós atracamos um tempo na casa de um velho fazendeiro, o Gal. Para ele, ter sempre uma parede à sua volta e um teto sobre a cabeça é reconfortante. Um sentimento de segurança que não se tem ao ar livre. Ele até que me fez ir. O céu? Não, obrigado. Eu vi uma vez e fiquei meio tonto. Gal parece muito solitário neste mundo, mas ele não consegue deixar a torre. Não precisamos perguntar 2 vezes sobre a água.
Ele se lembra principalmente do som que ela fazia quando ainda era um girino e, como ele disse, do silêncio ensurdecedor que se sucedeu junto com a seca. Ele falou de canais e cachoeiras cheios de água, da lama e da pele enrugada, e eu não era a única que o via. À luz dos cogumelos brilhantes, os rostos das pessoas estavam exaustos, mas tinha esperança em seus olhos. O grupo inteiro prestava atenção em cada palavra que ele contava. Quem irá ouvir as histórias dele quando formos embora? Atrasamos nossa saída e ficamos um pouco mais na fazenda. Não faltavam desculpas, a fazenda de Gal precisava de uma ajudinha. Havia uma estrutura para consertar, peças para trocar, cordas para substituir. Era bom trabalhar em algo concreto, em vez de escalar uma torre interminável atrás de uma lenda. Provavelmente é por isso que continuo esculpindo minhas pequenas esculturas. Quando chegou a hora de partir, Matt ficou para trás. Não era necessária nenhuma explicação. Todo o grupo entendeu. Todos nós queríamos em segredo ficar na fazenda de Gal. Bem, eu queria. Mas acho que ainda tenho uma centelha de esperança nesta expedição. Dizer adeus para Matt... Matt ou Matt? Dizer adeus para Matt provavelmente foi o momento mais difícil que passei desde que comecei a escalada. Não sei se vou continuar escrevendo, ou se tenho energia. Adeus, talvez. Então esse será o último. Então aqui é esse senhor falando dela, né? Tá, então tínhamos um senhor que se lembrava das águas quando ele era bem pequeno. Então esse último ciclo de maré alta não foi há mais de um século? A não ser que este senhor tenha uma idade bem avançada. Não tem mais água. Isso é o que vamos ver. Tenho certeza que se eu cavar o suficiente, encontrarei alguma coisa. Ninguém acredita em mim, mas eu acredito e é isso que importa. Qual é, cara? Vamos provar para eles que estão errados? Pior que pode acontecer é encontrar um tesouro perdido ou um veio de Carmelo. Coisa boa, Carmelo. Ah, eu tô quieto, tô processando, assim, é muita coisa pra pensar. Aqui vai pra onde? Calma aí. Aqui é o caminho certo? Ele ia pra onde então? Aparentemente pra lugar algum. Então tá, tô no caminho certo.
Não caia, querido. Não caia. Não, 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 não. Opa! Queda de quadro sinistra é essa? Voltamos. Houve uma queda esquisita de FPS. Aqui tá normal. Enfim. Ok. Muita calma nessa hora. Olha. Olha lá. Olha. Civilização, mas só que mais sofisticado, eu tô falando, cara. É sério, isso tá bem intrigante. Nós não víamos esse nível de sofisticação nas camadas inferiores. Sofisticação tecnológica. A gente não viu isso. Era algo quase como improvisado. Isso aqui parece ser algo planejado. Esta manhã eu me esqueci de colocar líquen em minha bebida. Mas bebi mesmo assim e chorei de felicidade pela delícia que estava minha torrada. Estou tão nervoso que não consigo fazer nada. Eu não sei se eu deveria culpar a seca, a evacuação que começou ou o fim do mundo. Mas enfim, tenho cogumelos para plantar. Ok.
Eu vim de lá, né? É aqui mesmo. Olha. Ok, essa aqui tem que ser a representação da torre, né? Cara, que intrigante isso aqui. É isso que vamos encontrar no topo da torre? O que isso significa? Seria aquela esfera no topo da torre distribuindo alguma coisa naquele gargalo ali? Ou ele está sugando, na verdade? Eu não sei o que dizer. Isso aqui é raiz. Essas coisas aqui, colossais, são raízes. Seria a torre, na verdade, uma árvore? Não uma estrutura geológica que você encontraria no fundo do oceano? Dizem que se tirássemos o oceano, as águas do oceano, nós teríamos montanhas maiores que o Monte Everest. Seria a torre um exemplo disso? Mas na verdade, será a torre uma árvore colossal? Eu vim aqui? Daqui? Não, né? Olha, eu não tô a fim de descer não, sabe? Eu acho que não vai encontrar nada lá. Bora, vamos voltar. Você tá ouvindo barulho? Tá vendo? Olha só isso aqui. Nós não encontramos esse nível de sofisticação lá embaixo. Isso é civilização mais sofisticada. Bora. Bora! Eita, foi nada não, amigo. Vamos subir. Cara, isso é lindo. Lindo.
além de ter esse quê de futurista, essa música, esse fundo musical também tem uma coisa meio que etérea. É como se realmente estivéssemos nos aproximando de algo que não fosse humano. Ou, sei lá, de um passado célebre, sabe? Como se estivéssemos nos aproximando de algo equivalente à Atlântida, mas dentro, sabe, dessa história. Ok. Bom, remo, né? Acredito eu. Isso é uma concha, um registro muito antigo, né? Talvez de um período em que as águas ainda estavam aqui na região. Ok. Diga não às ecluses. As pessoas e a água devem poder fluir livremente. Não podemos negar para muitos em prol de poucos. Olha só, é isso que foi falado no capítulo anterior, né? Alguns fazendeiros eles estavam conversando justamente isso, que os grandes eles estavam, como eu posso dizer, limitando, né, o acesso à água para toda a população, em prol de poder garantir a quantidade que os grandes produtores e possivelmente outros membros da sociedade mais célebres quisessem. Na crise atual, é nosso dever sermos solidários com todas as criaturas. Confinar água é o mesmo que nos confinar. Sessões informativas na cantina do mercado coletivo Água Branca. Muito interessante. Então, realmente, eu não estava errado em ter pensado nisso. Então, poderíamos dizer que essa parte aqui, ela parece ser mais sofisticada porque quem morava aqui era a classe mais alta. Mas aqui também tinha fazendeiros. Não estou dizendo que fazendeiros é classe baixa. Estou falando que dentro do escopo aqui da história, muitos fazendeiros estavam sendo prejudicados. Apenas os grandes produtores estavam aqui. Estavam se beneficiando com isso. Bom, aqui parece que eu estou continuando o trajeto, né? Eu não estou deixando nada para trás, estou deixando. Então, os fazendeiros aqui poderiam ser grandes produtores e tudo bem com isso. Ok, eu não tô deixando nada não, eu já verifiquei tudo. Bora. No entanto, eles não estão mais aqui. Então, assim, não eram todos. Ó, salvou, estou dando o caminho certo. Não eram todos os fazendeiros que tinham benefícios, né? Infelizmente. Olha, percebe?
a música está se desenvolvendo esse tema etéreo, futurista, como se realmente estivéssemos mais próximos da verdade. Olha só, essa estrutura aqui lembra muito a pintura, né? Seria uma representação da torre, quase como se fosse um obelisco. Aqui. Cantina comunitária. Próximas atividades. Equipe permanente para combater a insegurança hídrica. Jantares de arrecadação para o coletivo Água Branca. Reparo na oficina. Todos os itens são aceitos. Aviso. A cantina agora abrirá um tom mais cedo para evitar superlotação. Pague como puder. Para ajudar na cozinha, chegue logo depois do sono. Toda ajuda é bem-vinda. Esse tipo de coisa não tinha nas partes mais... nas camadas mais inferiores da torre. Por que esse tipo de coisa não chegou lá, ficou apenas aqui? Ninguém mais aparece. Faz tempo que não vendo nenhuma flor. Será que eu deveria trocar de carreira? Mas eu não sei se eu conseguiria fazer outra coisa além de cuidar das plantas. Eu também posso escrever poesia, não é mesmo? Ou pelo menos tentar. Rosa vermelha, violeta azul. Será que todo mundo foi pro sul? É. Olha só, até os centros comerciais aqui são mais sofisticados. Lembra até mesmo o nosso mundo. Olha só, será que é daqui que veio? Olha, esse é um artífice. Artífice, né? Um artesão. É daqui que veio. Tá vendo? São o mesmo tipo de arte, escultura em alto relevo, que estava nas camadas inferiores. Então, veio daqui. Se realmente foi isso, prova que as camadas superiores eram mais sofisticadas, mais avançadas tecnologicamente e até mesmo talvez avançadas culturalmente do que as camadas mais inferiores da torre. Não que nas camadas inferiores só tinha pessoas, vamos colocar assim, mais pobres ou ignorantes, não. Você vê que tinha pessoas de todos os tipos, mas era uma coisa muito mais improvisada. A senhora da carta mais cedo falou sobre essa tempestade violenta que fez com que eles tivessem que descer. Então será que foi por isso que as camadas mais inferiores, né, dos capítulos anteriores parecem realmente menos complexas, mais improvisadas, porque realmente foi improvisado, já que essa tempestade violenta, né, meio que inviabilizou a vida naquele local. Não dá pra ir pra lá? Ah, dá sim, mas em outro caso. Então por que eu tô... Opa, subindo aqui? Calma aí.
Tá, deixa pra lá, vai. Desculpa. Eu tenho que achar uma forma de subir. Rapaz, tá difícil, hein? Será que dá pra subir ali? Desce. Não, não dá. Parece que o caminho é esse aqui mesmo. Vamos lá. Gazeta Guarda-Viva, edição 37. 8/8 e 2/5 após a jusante. Editorial. Nesta edição da Gazeta, vamos falar sobre o animal de fora pela primeira vez, o tece-bico. Os tece-bicos são os únicos animais encontrados em todas as regiões da torre, todas as regiões conhecidas. Às vezes, eles até se aventuram dentro dos túneis. Estas aves do tamanho médio são conhecidas pela pelagem toda branca e crista azul, a gente já viu. Não é difícil ver os pássaros brincalhões deslizando pelas correntes de ar quente que sobem nos penhascos da torre. Eles são extremamente curiosos e podem ser encontrados empoleirados perto das rotas de escalada, observando e comentando o que está acontecendo. Os tece-bicos não são apenas criaturas sociais, como também são construtores incríveis. Eles trabalham juntos para construir seus ninhos, que têm várias entradas e podem abrigar dezenas de tece-bicos. Eles estão constantemente fortalecendo e expandindo seus ninhos e estão sempre à procura de galhos. É por isso que se chamam tece-bicos. Você sabia? As cristas dos tece-bicos abrem e fecham dependendo do seu humor. Uma crista totalmente aberta significa que eles estão em alerta ou estressados sobre alguma coisa. Ou com alguém, desculpe. Mas chega de conversa. Continue lendo para saber mais sobre a vida desses pássaros despretensiosos, mas fascinantes. Cara editor, acabei de ler o editorial, já estou indignado. Parece tudo lindo e maravilhoso, mas você precisa pensar 2 vezes antes de publicar essa bobagem. Os tece-bicos são ladrões. Eles estão sempre roubando minha madeira para fazer seus ninhos. Estou cancelando minha assinatura. Assinado, um cidadão descontente. Haters gonna hate.
Oi, que isso, amigo? Acho que não tem outra opção a não ser. Vamos dar. É, não levou em nada. Ok. Venha, querido. Chega de lamentações. A situação não é tão desesperadora assim. Tenho certeza de que o abastecimento de água está sendo gerenciado por pessoas competentes. Não tenho dúvidas de que eles têm um bom plano para nos tirar da miséria. Acredite em mim, não precisa se preocupar. Você ainda vem para o chá? Nós enchemos a bacia. Nada como um bom mergulho para afundar a depressão. Rapaz. Sempre tem alguém que não quer reconhecer o óbvio, né? Em momentos de crise, assim, não quer reconhecer que a crise é real, né? Sempre tem pessoas que são assim. Olha, cuidado.
Ok. Não vai subir? Descansa. Ah, que droga. Tá tão pouco. Vamos lá, vai. Isso. Oxe, vida. O erro foi meu, né, também, né? Eu tenho que... Tenho que... colocar os pitões, né? Isso, pronto. Isso, paciência. Oh. Mas aqui ainda não acabou, né? Ah, não, calma aí. Olha só. Cara, isso são raízes, com certeza. Tá salvando. Não dá em nada. É aqui mesmo, vai lá.
Ok. Bora. Com cautela. Beleza. Tô quieto porque essa parte tá sendo bem desafiadora, mas vamos lá. Tá, ali não vai dar em nada. Ok, bora. E aí, pra onde eu vou? Ah, tá. Olha a diferença da música. É uma variação daquela. Nossa. Nossa, isso é muito lindo. Águas vivas? São águas vivas, né? Nossa, isso é muito lindo. Tem que chegar lá. Como eu vou chegar lá? Yes.
Desculpa, Ida. Preciso ir ao mercado. O abastecimento de água não está funcionando novamente. As coisas estão ficando complicadas. Eu pensei que se conseguisse economizar água, mas não há nada que possa ser feito. As bacias estão vazias. Acho que está na hora de uma mudança mais drástica. O que teria acontecido se tivéssemos deixado a água correr livremente desde o início? Desculpa te encher com os meus pensamentos, mas às vezes tenho a sensação de que cometemos um grande erro. Tem um pier desabando no distrito dos barqueiros. Acha que pode cuidar disso? Ei, John, as coisas estão a todo vapor. Vão precisar fisgar uma nova equipe para escorar o local. A Isis está no local dos 2 pilares. Quanto aos outros assuntos, eu não sei o que falar. O que foi feito está feito. Certo, vou pegar os suprimentos que preciso e vou direto ao distrito dos barqueiros. E aí, garotão? Espero que esteja bem. Sabe, ainda não gosto de imaginar você em cima da bacia. Ela é grande demais. Não fomos feitos para o céu aberto. É melhor ficarmos em nossos túneis, onde é mais aconchegante. Você já deve ter ouvido falar, mas o barco de Anne finalmente voltou à terra firme. Disseram que não dá mais para velejar. Mas você deveria encontrá-los, eles nunca estiveram tão ocupados. Estão trabalhando em um centro de resgate de sáurios, ou algo do tipo, se é que você acredita. Quem salvaria sáurios? Eles parecem tão estranhos, como se estivessem nos julgando. Mas nada tem sido tão fácil para Anne e eles finalmente parecem felizes. É isso que importa. Seu pai tocou uma música para você. Ela era linda. Que as correntes sejam gentis com você, onde quer que estejam. Nossa, eu tô muito alto. Nós somos a da fiscalização. Nos túneis escuros nós guiamos, limpamos e navegamos rios e canais, para que a água possa seguir, para que dos céus a água possa encher, nutrir e cuidar de todas as criaturas.
Hum. Que bom, hein? Eu sempre me pergunto o que teria acontecido se a chuva tivesse voltado. Será que nos conheceríamos? Ou viveríamos uma vida paralela em algum outro canto sem saber da existência um do outro? Por mais que eu veja o grande reservatório secando a cada sono, não posso deixar de pensar pelo lado bom de estar ao seu lado. Cara, é uma vista linda, né? Convenhamos. Então houve algum problema com o grande reservatório. Isso fez com que a seca se instalasse em outros por todo... Cara, seria aquela a pintura justamente aquilo? Aquele gargalo seria justamente esse reservatório? Vamos chegando.
Uou! Eu não tinha visto isso. Seria uma representação dos túneis? Falta pouco. Que lindo. Sim, o fluxo. Capítulo 5, Miragem. Eu Vamos dar uma pausa. Eu não sei o que dizer. Esse capítulo ele trouxe muito mais informações, mais contexto sobre esse mundo, mas de uma forma assim que eu ainda não consegui digerir, processar para poder falar. Ele nos mostrou. São mais mistérios do que perguntas, para falar a verdade. O que nós vimos ali foi uma sociedade muito mais sofisticada do que tínhamos visto até agora. Pessoas ainda habitavam ali quando houve aquele racha, né? E todo mundo, a maioria, pelo menos acredito, eu suponho eu, desceu para a grande planície. Mas, cara, dá pra ver que aqueles resquícios, aquelas ruínas de uma sociedade mais sofisticada são antigas. São muito antigas. E essa tempestade, que tempestade violenta é essa? Que fez com que as pessoas descessem. Quer dizer que a partir desse momento onde eu estou pra cima, eu ainda vou encontrar esses resquícios. Será que ainda será? Será que
Eita, será mais sofisticado ainda? Dá pra ver claramente que tem coisas aqui que não tem lá embaixo, como vegetação, vocês viram, né? Vegetação, árvores. É um outro mundo dentro da torre. Seria esta é a tempestade violenta que está tendo até hoje? E qual é a relação de tudo isso com aquela pintura? Cara, assim, e aparentemente teve um problema, né, com a questão da represa, distribuição de água. Não foi apenas uma questão de, como eu posso dizer, desigualdade social. Teve, sim. Porém, houve um problema que impediu a livre circulação de água. São mais perguntas do que respostas, sim. Eu não sei o que dizer a respeito desse capítulo. Ele foi lindo, foi revelador, mas ainda não consigo entender as revelações dele. Eu vou ter que. A gente vai ter que ver mais sobre ele. Vai ter que entender. Saber mais sobre os outros capítulos para conseguir entender este. Enfim, é isso que vamos fazer. Nós vamos terminar essa jornada. Eu acho que nós estamos caminhando para o fim. Talvez falte mais 2 capítulos, eu não sei. Mas vamos descobrir o que aconteceu e, com sorte, vamos interagir com os contentores e, por que não, trazer de volta o oceano. Seria muito legal se pudéssemos terminar com a maré alta, né? Já faz muito tempo que os oceanos se foram. Eles estão em algum lugar e eles têm que voltar. Será que eles não estão no topo da torre? Nós vimos o que parecia ser uma baleia. Enfim, comenta o que você achou do vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Eu achei que esse... Nossa, eu não sei mais o que dizer. Olha, fique com Deus e até a próxima. Tchau.